Olá a todos os amigos do canal, comunidade ferroviária e entusiastas. Sejam muito bem-vindos a este terceiro vídeo do Ateliê Ferroviário dedicado às numerações de série e classe dos comboios. Este que é também o terceiro vídeo desta ronda explicativa do complexo sistema de identificação do material circulante motor, mais concretamente o português, tema de abertura desta ronda, seguido do sistema britânico. Se não assistiram aos vídeos anteriores, sugiro que assistam ao número 1, porque está bem interessante. Neste último vídeo vou-vos dar noções acerca das variantes de classe, referentes às unidades motoras, e fazer a introdução aos números de classe das locomotivas de segunda geração, as de tração diesel e as de tração e alimentação elétrica. O número de classe das locomotivas na Grã-Bretanha é representado por dois algarismos, ao passo que as unidades motoras são por 3, como explicado no vídeo anterior. Os números variam consoante uma tabela de cavalagem ou potência debitada e que tinha grande relevância nos primórdios da introdução das locomotivas na rede ferroviária britânica, desde o final da década de 1950, a altura a partir do qual vigorou o segundo sistema de numeração de classe. Essa tabela de tipo, que apenas se aplicava a locomotivas diesel, era disposta por ordem crescente de potência, do tipo 1 ao tipo 5, e um só tipo podia incluir várias classes de locomotivas que tecnicamente se equivalessem. Total Operations Processing System, um inovador sistema informático de cruzamento de dados desenvolvido pela IBM e outras duas companhias nos Estados Unidos, adotado pela Ferrovia Britânica a quando da introdução do terceiro sistema de numeração de série no início da década de 1970, que viria a dar origem aos algarismos que têm base nas noções que vos estou a dar das numerações de comboios britânicos. Pois antes da década de 70 era tudo bem diferente, como mostram estas imagens de combinações alfanuméricas representadas por prefixos de letras D aplicadas a locomotivas diesel e letras E às locomotivas de alimentação e tração elétrica. Numa próxima oportunidade irei-vos falar um pouco mais acerca desta numeração que persiste na generalidade da tração britânica preservada. Voltando ao século XXI e ao último sistema em vigor desde 2011, é a altura de vos apresentar a classe de locomotivas mais popular e de maior sucesso de todos os tempos na rede ferroviária britânica, a classe 66. Foi parte do primeiro design de locomotivas importadas para o país, que até então tinha a fabricação ferroviária própria e a exportação das suas locomotivas. Um total de quase meio milhar de exemplares desta novíssima classe foram importados dos Estados Unidos da América até ao ano de 2015, fazendo desta a classe de locomotivas com maior registro de norte a sul da Grã-Bretanha. Tratam-se de locomotivas do tipo 5, dada a sua elevada potência associada ao algarismo de classe 6, seguido pelo também 6 de subclasse, que define a locomotiva de que se trata nesse universo que varia entre 6.0 e 6.9. No entanto, existem outras classes diesel cujo prefixo de classe varia de 0 a 6 e locomotivas elétricas de 7 a 9, mas não há bela sem senão, ou melhor, sem exceção, e no ano de 2010 uma novíssima classe de locomotivas diesel, também importada da América do Norte, vinha não só servir a ferrovia britânica, como também quebrar a regra de que o algarismo 7 era prefixo exclusivo para locomotivas elétricas de corrente contínua. A mais provável razão para que esta exceção tenha sido aplicada prende-se pelo facto de, durante o projeto de concepção destas locomotivas designadas classe 70, a numeração a adotar seria classe 68. No entanto, tendo em conta a sua potência comparativamente às mais tarde introduzidas locomotivas denominadas 68, surgiu a necessidade de ter sido aberta tal exceção, que não é única. Também o prefixo 9, quer para unidades motoras ou locomotivas, é exclusivo para numerar material circulante de motor operado pela empresa gestora e proprietária da quase totalidade da rede ferroviária britânica,
Network Rail. No entanto, o prefixo 9 sugere que a sua aplicação à numeração de locomotivas elétricas de corrente alterna a 25 mil volts terá tido origem numa ruptura de combinações fortemente influenciada pelo número de subclasse que, complementado ao algarismo 8, já não oferecia opções senão às subclasses 0 e 8. Esta última que, ao fim de quase meio século, preencheu a tabela com a introdução das locomotivas Bimod classe 88 no ano de 2015. Ok, voltando às nossas recém-apresentadas locomotivas classe 66, ou tipo 5 General Motors, o fabricante, vou-vos explicar a última e, quem sabe, a mais interessante parte desta ronda de vídeos das numerações de série e classes, cuja disposição é comum às unidades motoras. Tratam-se dos três últimos algarismos denominados variante de classe, a designação dada ao primeiro algarismo e que define, dentro de um específico número de classe, no caso de 66, um universo de 999 combinações para numerar um exemplar. O mesmo se aplica às unidades motoras. A classe 66 está atualmente espalhada por 5 operadores britânicos de mercadorias. Curiosamente, cada um deles decidiu, no mínimo, adotar um algarismo de variante de acordo com as suas necessidades. Uma delas prende-se com as características das suas locomotivas, pois nem todas partilham aspectos comuns. O operador pioneiro na introdução da frota foi, em 1998, a EWS, English, Welsh and Scottish Railway, um dos primeiros operadores privados de mercadorias do país e o maior até ao presente, atualmente sob a propriedade dos caminhos de ferro alemães Deutsche Bahn e com a brand DB Cargo. A EWS adquiriu um total de 250 exemplares da classe, que pela lógica da encomenda recebeu o algarismo de variante 0. Mas algo que pode fazer confusão aos leigos, tal como fez inicialmente, é o facto de haverem exemplares cujo algarismo de variante é representado por 1 e até por 2, uma vez que é 0 a variante. E tal como no funcionamento do computador, o sistema TOPS age de igual modo, pois quando o número corrente, aquele formado pelos dois últimos algarismos, expressando o número individual da locomotiva ou unidade motora, atinge os 99 exemplares, automaticamente altera a casa das centenas, neste caso o algarismo de subvariante, que ao assumir 9 nas unidades, automaticamente altera o algarismo de subclasse, que por sua vez influencia, no caso das unidades motoras, o algarismo de especificação e finalmente o de série em cadeia. Daí as locomotivas classe 66-0 da DB Cargo assumirem o valor máximo de variante 2. No entanto, outros operadores adotaram valores diferentes que variam de 3 a 9, mas que com a dinâmica de trocas entre operadores do seu material circulante, assiste-se a uma completa mistura de numerações de variante que depressa sugerem que uma mesma locomotiva ou unidade motora tenha um historial de rotações ou simplesmente permanece na sua frota de origem. No entanto, alterações técnicas como a instalação de sistemas ou aumento de potência, fruto de uma reabilitação, são determinantes na alteração do valor de variante ou até mesmo no número corrente ao longo dos seus ciclos de vida. No caso mais extremo, foi mesmo alterado o valor de classe, como é o caso de locomotivas diesel classe 57, introduzidas no final da década de 1990, fruto da necessidade de operar locomotivas diesel elétricas capazes de fornecer energia para alimentar sistemas auxiliares elétricos nas carruagens climatizadas, que compunham várias formações, dependentes de uma unidade geradora que consistia numa carruagem pesada, munida somente de equipamento gerador de energia elétrica. O projeto das classes 57 consistiu em reabilitar alguns exemplares da classe 47, ou tipo 4 Brush, produzidas no início da década de 1960, aplicando na carcaça e chassis original nova motorização e outros elementos, de modo a prolongar por mais alguns anos este design britânico de sucesso, atualmente com uma muitíssimo pequena fração de exemplares homologados para circular na rede ferroviária britânica, tendo o restante sido abatido ou resgatado para preservação museológica. Outro exemplo de como as características de uma mesma classe influenciam a numeração de variante é a recém-completa entrega da totalidade de unidades motoras diesel 195, cujo número de variante é 0 para as formações duplas e 1 para formações triplas. No entanto, alguns operadores não veem a necessidade de marcar a diferença numérica de variante neste tipo de casos e simplesmente prosseguem a numeração em ordem crescente de número corrente. Cada caso é um caso.
Para finalizar este ciclo de 3 vídeos dedicados às numerações de série e classe dos comboios, concluímos que quer Portugal e Grã-Bretanha, apesar de compartilharem a sua participação na União Internacional de Caminho de Ferro, não necessariamente têm a obrigatoriedade de usarem como identificação de material motor as locomotivas de tração moderna, diesel e elétricas e as unidades motoras que foram o parque de material circulante por mim selecionado a título de exemplo prático e muito mais simples de identificar. Pois é, mas no meio de todas estas noções do sistema numérico britânico de classe, que é somente aplicado a locomotivas, unidades motoras e automotoras nos seus modos distintos de tração entre si, tendo em conta que nestas últimas formações o número de classe identifica a unidade como um todo, não individualmente por cada veículo da formação, qual será afinal o sistema utilizado para identificar estes últimos, como se faz em todas as redes ferroviárias? A resposta está expressa nestes 5 algarismos estampados nas laterais inferiores de cada veículo, organizados numa série lógica consoante o tipo de tração e alimentação da unidade motora ou automotora, à semelhança das carruagens de passageiros. Outra questão é, será esta então a numeração contemplada na numeração UIC? União Internacional do Caminho de Ferro, como na ferrovia portuguesa e outras redes? E a resposta é, muito possivelmente, se tivermos em conta que o novo sistema britânico de numeração em vigor desde 2011 instrui os operadores de serviços de passageiros a ostentarem o EVN, European Vehicle Number, associado à imagem corporativa de toda a nova frota de unidades motoras e carruagens que estão ultimamente a ser introduzidas ao fim de décadas de investimento estagnado em novos comboios a nível nacional e que teve o seu pico de encomendas no final da década recente, derivado à introdução da Diretiva de Acessibilidade que vigora desde janeiro de 2020, mas que terá efeito muito posteriormente, tal o atraso nas entregas, certificação e entrada ao serviço dos comboios. Como se pode reparar, a disposição numérica do EVN é em tudo familiar ao sistema numérico de série da rede ferroviária portuguesa, que se baseia nestes 12 dígitos, mas que por terra de sua majestade é algo de novo por nunca se ter adotado como sistema numérico dentro de fronteiras, tal como ainda hoje não tem relevância. No outro vídeo, se for oportuno, darei noções sobre este sistema complexo numérico individual de carruagens e veículos de unidades motoras de formações semi-permanentes, pois sugerem dados curiosos até para um hobby muito fora do comum a ganhar cada vez mais adeptos pelo mundo inteiro, o train spotting, ou simplesmente o entusiasmo pela ferrovia e os comboios. Espero que tenham gostado desta ronda de 3 vídeos a marcar o início deste novo espaço do canal Botiquimbo, Ateliê Ferroviário. Partilhem os vídeos, comentem, façam questões, enviem fotografias com exemplos de numerações com que se tenham cruzado, independentemente de serem referentes apenas ao mundo ferroviário. E fiquem aí para o nosso próximo vídeo técnico deste novo espaço. Subscrevam, protejam-se, sejam felizes na minha companhia.